Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. Fim do Jogo Diário de Consciência, um e-book do Elder Lag. Olá! E é curioso como ele mesmo se apresenta, né? Sim, o Elder Lag, ele diz logo de cara que não quer ensinar nada, nem dar solução. É mais um relato, sabe? De alguém que passou a vida observando, pensando, questionando a realidade que a gente vê por aí. Uhum. O livro seria, então, um compartilhar dessas percepções dele sobre o mundo, sobre o que ele chama de sistema que nos aprisiona, e sobre essa tal consciência que só observa. Uma partilha bem pessoal, pelo visto. Exato. E a nossa fonte é esse book mesmo. É um compilado de pensamentos, quase um diário, sabe? Sobre temas bem existenciais, tipo o colapso das estruturas que a gente vê, a natureza da ilusão, a complexidade humana e o que ele chama de observação pura. Temas densos. Bastante. Então, o nosso objetivo aqui é tentar explorar as ideias centrais disso tudo. Entender melhor essa visão de um sistema em crise quase terminal, como ele descreve a ilusão e, o que talvez seja mais intrigante, qual o papel dessa observação consciente como resposta para isso tudo. Vamos tentar desmembrar isso. Vamos lá. E logo no comecinho ele já joga uma ideia forte. Diz que o relato dele é de alguém que, olhando para o caos, decide não se identificar com ele. A proposta é ser uma testemunha da queda de tudo que nunca funcionou. Já começa forte, né? Questionando a própria ideia de funcionar. Com certeza. Uma postura bem direta. Bom, vamos entrar então no primeiro bloco de ideias, que ele desenvolve mais no início do livro. O Lagoi argumenta que o que a gente vê por aí, problemas na educação, saúde, moradia, não são só falhas pontuais, que dá para consertar com um ajuste aqui e ali. Ele enxerga isso como um colapso inevitável e a razão. Segundo ele, essas estruturas nunca foram feitas para o bem do indivíduo. Tem uma citação dele que é bem forte. Nenhuma instituição ou sistema existe para beneficiar o indivíduo. Tudo é feito para manter ciclos, repetir padrões e criar ilusões de progresso. Pesa, né? Nossa, é uma afirmação bem categórica. Quer dizer, a ideia de que o propósito fundamental não é o benefício individual. Pois é. E essa crítica vai além, chega na esfera global. Ele aponta para a inação internacional diante de crises, sabe? E diz que as justificativas, aquela linguagem bonita da diplomacia, na verdade escondem conveniência, falta de vontade real. Aquela coisa do discurso versus a prática. Exato. A conclusão dele é dura. O interesse próprio sempre fala mais alto. E isso, para ele, impediria qualquer mudança de verdade vinda dessas estruturas. Olha, o que chama a atenção logo de cara é o quão radical é essa perspectiva. Não é aquela coisa de o sistema precisa de reforma, não. É tipo, o sistema, na visão dele, é inerentemente falho. É feito para se manter e não para ajudar as pessoas. Isso muda totalmente a forma de olhar para os problemas sociais, né? Eles não seriam acidentes, desvios. Seriam, nessa lógica, a própria natureza do sistema funcionando como ele foi feito para funcionar. Uma lógica de autopreservação, talvez? Exatamente. E essa ideia do interesse próprio como motor principal, bom, isso meio que joga um balde de água fria na esperança de mudança que venha de dentro dessas estruturas, né? Se o sistema é feito para se perpetuar assim, como esperar uma reforma fundamental? Complica. A imagem que ele pinta é essa, de um ciclo de sofrimento, quase um teatro repetitivo onde a gente assiste, talvez meio impotente, ao que ele chama de fim do jogo. Não é uma visão muito otimista das nossas instituições, né? Definitivamente não. E essa expressão fim do jogo é chave. Ele desenvolve isso nos capítulos seguintes. Mas o que seria esse fim do jogo para ele? Não é tipo um apocalipse com zumbis. Ainda bem. É mais um ponto de virada interno, sabe? Acontece quando a pessoa percebe, segundo ele, que não há sistema que nos salve. Ou seja, a esperança em soluções externas, governo, tecnologia, ideologia, meio que dissolve. Cai a ficha, né? Exato. Ele vai além, ele inclui até o conhecimento nisso. Diz que não há conhecimento que nos liberte. Isso é forte também. Nossa, até o conhecimento. Sim, ideias que muitas vezes dão um conforto, uma direção tipo,
acreditar na evolução constante da humanidade, ou que a tecnologia vai resolver tudo, ou até a vida após a morte para ele, são mecanismos que mantêm a gente preso no mesmo loop de sofrimento. Como se fossem distrações, então. Tipo cenouras penduradas na nossa frente, sabe? Fazem a gente correr, mas sem sair do lugar. Entendi. E se nada disso salva, se é tudo parte desse jogo que tá acabando? O que sobra? O que fazer? A resposta dele é surpreendentemente simples, mas talvez muito difícil na prática. Observar. A liberdade nesse contexto radical que ele propõe estaria na capacidade de testemunhar o caos, o colapso, o jogo todo, sem se identificar com ele, sem ser levado pela correnteza emocional ou mental. É uma virada de perspectiva bem drástica, né? Se a análise começa falando da falha dos sistemas externos, a solução que ele aponta é totalmente interna. Exatamente. Não é sobre lutar mais, consertar mais, saber mais, é sobre mudar a qualidade da própria percepção. É isso. É bem por aí. E ele usa até uma metáfora para isso, o copo de ilusões. Imagina um copo cheio até a boca com tudo que a gente aprendeu a buscar. Sucesso, reconhecimento, conhecimento, progresso material, até crescimento espiritual como meta. Ah, sim. O que a sociedade valoriza. Isso. E o que o Lai sugere não é quebrar o copo, nem lutar contra essas buscas. É esvaziar o copo. Esvaziar o copo. O que seria isso na prática, então, segundo ele? Parece que é um processo de reconhecer a natureza passageira e, na visão dele, ilusória de tudo isso que enche o nosso copo. Entender que essas coisas que nos afetam tanto, ambições, medos, ideologias, o próprio sofrimento, são transitórias. Tem uma frase dele que resume bem: nada pode nos tocar se compreendemos que o real é eterno e que a ilusão é apenas isso, passageira. Essa distinção entre real eterno e ilusão passageira, isso parece ser o centro da coisa toda, né? A base dessa liberdade interna que ele fala. Parece que sim. É quase como dizer que a gente sofre porque se apega demais ao que por natureza não dura para sempre. Exatamente. E se a gente conecta isso de volta com o diagnóstico do sistema quebrado, a proposta do Lagarde parece ser: olha, para de tentar consertar a ilusão lá fora ou de acumular mais conhecimento ilusório para se sentir seguro. Certo. Em vez disso, volta para dentro. Dissolve o poder que essas ilusões têm sobre a sua consciência. A liberdade não estaria em mudar o cenário externo, mas em mudar a sua relação interna com ele. A raiz do sofrimento para ele é se identificar com o que é impermanente. Entendi. Logo, a liberdade seria o quê? A desidentificação, cultivada por essa tal observação. E a partir daí a coisa fica ainda mais, metafórica. Nos capítulos 4 e 5, ele traz a ideia da vida como uma grande produção teatral. Um teatro? Como assim? Ele sugere que tudo que a gente vê, os conflitos, a negatividade, o ódio, mas talvez também a beleza, o amor, tudo faz parte de um imenso espetáculo. E o paradoxo é que, ao observar esse teatro com certo distanciamento, seria possível, segundo ele, começar a aceitar ou perceber uma espécie de providência, uma força benevolente por trás de tudo, mesmo no meio do caos aparente. Essa metáfora do teatro é poderosa, porque ela permite coexistir, né? Por um lado, você reconhece a dor, o drama, a falsidade do jogo, como ele chama. Sim. Por outro, sugere que tem algo maior rolando. Talvez um roteiro que a gente, como ator imerso na cena, não entende direito. A observação seria como sentar na plateia e assistir a peça. Reconhecer que é uma peça, mesmo que seja emocionante ou trágica. Ele até usa uma expressão curiosa para descrever essa atitude. Brincar com a baleia. Brincar com a baleia? Essa é nova. Soa estranho, né? Mas parece significar olhar para além da oposição direta, do medo, da raiva que a situação provoca. Tentar sentir essa força maior que, na visão dele, sustenta tudo. Mas ele faz um alerta importante. Isso não é para ser confundido com leviandade. Não é uma fuga da realidade, nem insensibilidade à dor humana. Ah, bom.
Esse alerta é fundamental. Não é para virar um cínico dizendo nada importa ou é tudo mentira. Não, não é isso. Pelo contrário, parece ser um exercício bem complexo de equilíbrio. É tipo, reconhecer a natureza talvez ilusória ou teatral do jogo social e, ao mesmo tempo, manter uma presença consciente no mundo. Como fazer isso? Como navegar essa dualidade? Boa pergunta. Como reconhecer a peça sem abandonar o palco? Como sentir a dor sem ser destruído por ela? O texto sugere que a chave está justamente nessa qualidade de presença e observação. E isso nos leva direto para o coração da prática que o Lacan propõe. A observação. Ele é bem direto nisso. O que nos resta é apenas estar. Observar sem se identificar, sem buscar explicações, sem tentar consertar o que está quebrado. Uau! A liberdade, então, não viria de vencer as ilusões, mas de parar de lutar contra elas. Parar de acreditar nas promessas políticas, religiosas, tecnológicas e conseguir ver o mundo como ele é. Essa mistura de caos, beleza, teatro e realidade crua. E essa não identificação, esse é o ponto crucial, né? Como isso funciona na prática, segundo ele? Como observar o próprio sofrimento ou dos outros sem ser engolido, sem se identificar a ponto de perder essa clareza? Ele não dá um passo a passo, tipo, faça isso, depois aquilo. Mas ele sugere que essa capacidade já existe na nossa consciência, quando ela não está, digamos, encoberta pela identificação com pensamentos e emoções. Seria como encontrar um ponto de quietude interior, uma consciência silenciosa que observa, mesmo com o mundo pegando fogo lá fora. Entendi. Seria a única resposta lúcida, na visão dele, para esse colapso inevitável do sistema que ele descreve no início. Parece que sim. É uma proposta que exige uma mudança interna bem radical. Não é só entender com a cabeça. Com certeza. E isso fica claro nas reflexões finais do livro. Lage repete que pensar em soluções para os problemas do mundo, nos termos que a gente costuma usar, é muito complexo, talvez até parte da ilusão. Ele fala de uma reestruturação de toda a sociedade que parece ser mais profunda que reforma política ou econômica. E tem uma frase forte. Diz que a própria natureza nos força a reconhecer a bancarrota da nossa atitude egoísta. Quase um puxão de orelha cósmico para a forma como a gente vive coletivamente. Essa menção à natureza e à bancarrota da atitude egoísta, isso conecta a crise individual da ilusão com uma crise coletiva maior, né? Sugere que o colapso dos sistemas externos talvez seja só um reflexo de um colapso interno, de um jeito de ser e ver o mundo que se esgotou. Pode ser. E a natureza, nesse contexto, seria tipo um espelho, um limite, forçando a gente a reavaliar. E ele é muito honesto ao dizer que não tem um mapa para essa reavaliação. Não tem manual, não tem salvação garantida vinda de fora, nem dele mesmo como autor. O caminho que ele aponta é mais sutil, mais pessoal. Qual seria? Observar, perceber e, se quisermos, aprender a navegar entre os polos da existência, entre a ilusão e a consciência pura. É um convite contínuo para a autoconsciência, para a percepção direta. E para ter uma espécie de jogo de cintura interno para lidar com a dualidade da vida. Essa ideia de navegar entre os polos é interessante. Não é escolher um lado, consciência, e rejeitar o outro, ilusão, mas aprender a transitar entre eles com consciência. Isso. Reconhecer o teatro, mas ainda assim atuar nele com presença. Perceber a ilusão, mas lidar com o mundo concreto. É uma dança delicada, que parece exigir atenção constante. Totalmente. E aí vem a conclusão do livro, que é desconcertante, mas ao mesmo tempo super coerente com tudo o que ele disse antes. Ele fecha com estas palavras. Durante muitos anos refleti sobre a vida. Não há nada nesse mundo que eu tenha que aprender. Eu sei que não sei de nada. Este é o último segredo que aprendi. Nossa! Eu sei que não sei de nada. É quase um esvaziamento final, né? Depois de toda a reflexão, a conclusão é aceitar o não saber. Sim, esse eu sei que não sei de nada lembra Sócrates, claro. Mas aqui, no contexto do livro do Lage, ganha um peso diferente. Parece ser o ponto máximo da jornada de desapego das ilusões. Como assim? Talvez a maior ilusão de todas seja justamente essa,
a de que acumular conhecimento, ter todas as respostas, é o caminho para a liberdade ou salvação. Quando ele diz não há nada que eu tenha que aprender e que o último segredo é não saber nada, ele meio que implode essa busca por segurança intelectual. Faz sentido. Se a gente interpreta isso como o fim da linha da trajetória que ele descreve, essa admissão do não saber é uma libertação profunda. É soltar a necessidade de controle que o conhecimento às vezes promete, mas raramente entrega. Uhum. É abandonar a busca sem fim por respostas externas, por sistemas perfeitos, por gurus. E talvez o mais importante é um retorno radical à importância da observação consciente, momento a momento. Confiar mais na percepção direta da realidade, por mais confusa ou caótica que ela seja, do que nos conceitos, nas teorias, nas explicações que tentam encaixotá-la. É um convite a estar presente no mistério, então, em vez de tentar resolver tudo com a mente. Exatamente. Estar presente no mistério. Acho que essa é uma boa forma de colocar. Bom, exploramos bastante hoje essas reflexões densas, né, e provocadoras do Elder Lagardin e fim do jogo diário de consciência. Foi uma jornada que levou a gente a questionar a própria realidade, a pensar nesse diagnóstico radical de colapso, a desconstruir a fé no conhecimento como salvador e a ponderar sobre a observação consciente, desidentificada, como um caminho para a liberdade interior. Foi uma análise profunda, assim. A gente revisitou essa visão do sistema falho, a metáfora do copo de ilusões para esvaziar, a imagem da vida como teatro, e chegamos nessa conclusão paradoxal, a sabedoria de admitir não saber nada como um ponto libertador. E depois de mexer com todas essas ideias, fica uma questão no ar, né? Algo para a gente levar e refletir um pouco mais. Se essa prática da observação consciente, sem se identificar com o caos ou o teatro da vida, for mesmo um ato de liberdade, como o Lag sugere, como será que essa mudança de perspectiva interna, essa qualidade de presença, poderia de fato alterar o jeito como cada um de nós navega os desafios, os dramas, as alegrias do dia a dia? Isso sem aquela ambição talvez ilusória de achar as soluções finais ou de querer consertar o mundo lá fora. Como seria, na prática, viver a partir desse espaço de observação silenciosa que o autor descreve? É uma ótima provocação para finalizar. Fica aí para cada um explorar essa ideia. E com ela a gente conclui a nossa análise das ideias centrais de Fim do Jogo Diário de Consciência, de Elder Lag. Sob o sol de cada feito, cada ambição, tudo se desfaz. Um desejo que se vai, um sopro no vento, um sonho que se esvai. Nas ruas vazias ouço um eco furtivo de promessas falhadas e um futuro cativo. O espelho reflete o que já se perdeu. Tudo é passageiro, tudo se corrompeu. Tudo é vaidade, não há como negar. Um brilho falso que nos faz delirar.
nada resta, só um grito no ar. Tudo é transitório, tudo se corrompeu. Busquei tesouros, eu busquei razões, mas no fim encontrei somente ilusões. A música toca e o tempo voa, tudo é passageiro, nada mais ecoa. Eu busquei tesouros, eu busquei razões, mas no fim encontrei somente ilusões. A música toca e o tempo voa, tudo é passageiro, nada mais ecoa. O coração bate, mas o eco é vazio, correndo atrás do vento, um ciclo sombrio. A vida passa rápida, como um trovão, tudo é efêmero, é só desilusão. Tudo é passageiro, um desejo que se vai, um sopro no vento, um sonho que se desfaz. Sempre haverá um anseio, uma busca sem fim. Tudo é ilusão, uma corrida sem fim. Tudo é ilusão, uma corrida sem fim.